cantos que você ouviu são insubstituíveis em jogos do Palmeiras. O Allianz Parque inteiro é contagiado pelos gritos de Dali Porco, eu sou Palmeiras sim senhor e vamos ganhar porco. E esses gritos têm em comum a referência ao porco que é mascote do Alviverde. Mas você sabia que nem sempre foi assim? E mais, você sabe qual a relação do Corinthians com isso tudo? Bom, então eu conto pra você. Fala seus clubistas, começando mais um vídeo aqui no Clubistando, eu sou o Leonardo e hoje você vai ver a curiosa história de como uma tragédia envolvendo o Corinthians terminou com o Palmeiras e sua torcida adotando o porco como mascote. Mas antes de começar eu já te peço para que você não saia do vídeo sem fazer nada, então já deixa o seu gostei, o seu comentário para mostrar pro YouTube que você se interessa pelo canal e assim ele seguirá te mandando os vídeos, beleza? Então bora pra história. A nossa história começa no ano de 1969, na sede social do Corinthians. Quase 30 mil corintianos marcaram presença na manhã do dia 28 de abril, mas não era por nenhum protesto pela fase do time, muito pelo contrário. O Corinthians liderava o Campeonato Paulista e caminhava para sair de um jejum de títulos que já durava 15 anos. Os torcedores, na verdade, estavam ali em luto porque horas antes os jogadores Lidu e Eduardo morreram em um acidente de trânsito. Eles voltavam de Sorocaba após um jogo contra a equipe do São Bento. Na volta para a capital, o carro que levava os dois capotou várias vezes na Marginal Tietê e os matou instantaneamente. Os jogadores eram titulares do Corinthians e eram vistos como futuros ídolos do clube. Lidu era lateral direito e tinha apenas 22 anos, já Eduardo tinha 25 e atuava pela ponta esquerda. Uma semana após a tragédia, o Corinthians fez um pedido à Federação Paulista de Futebol para poder inscrever 2 novos jogadores no campeonato para suprir a ausência de Lidu e Eduardo no elenco, já que o prazo tinha terminado. Só que para haver a liberação, o Corinthians precisava que todos os 13 clubes concordassem, caso contrário, não seria possível. Os 4 primeiros votantes foram São Bento, Botafogo, Ferroviária e Guarani, e todos votaram favoravelmente. Só que aí chegou o 5º votante, que era o Palmeiras, e o que aconteceu foi que o diretor José Jimenez Lopes decidiu por votar contra a liberação, fazendo com que a reunião já fosse encerrada ali. O dirigente argumentou que o pedido deveria ser feito primeiramente à Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que é anterior à CBF, além do Conselho Arbitral da FIFA. Mas a lenda que corre sobre esse fato é que o dirigente ficou com medo de votar favoravelmente, pois pensou que a torcida poderia se revoltar com seu voto. Mas o campeonato seguiu, com o Corinthians com 2 jogadores a menos. O Dino Sani, então técnico do Timão, se conformou com a situação, mas o mesmo não aconteceu com o presidente alvinegro, Vadielu, que disse que o Palmeiras teve espírito de porco ao recusar o pedido. E aquilo começou a ser usado de maneira pejorativa, ainda mais porque o Corinthians caiu de produção naquele campeonato. Anteriormente, tinha vencido 12 dos 15 jogos que tinha feito, incluindo vitórias sobre os 3 rivais. Depois disso, perdeu 5 dos seus últimos jogos na fase classificatória e no quadrangular final não somou os pontos e perdeu os 3 clássicos que fez, fazendo com que o Alvinegro fosse eliminado do Paulistão, que acabou nas mãos do Santos. Nunca saberemos se a inscrição de 2 novos jogadores mudaria o resultado final para o Corinthians, mas é inegável que a tragédia como um todo abalou demais o time de Parque São Jorge. Mas passado o campeonato, o apelido do porco ficou pro Palmeiras e não foi por pouco tempo não. Foram 17 anos com o nome sendo usado de maneira pejorativa. E o que mais pegava, principalmente por torcedores mais velhos do Palmeiras, é que o apelido era o mesmo que os imigrantes italianos tiveram na época da Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros não faziam diferença deles para os fascistas que governavam a Itália e por isso não tinham muito preconceito com eles. Não bastasse isso, o Palmeiras ainda tem origens italianas, então já dava para ver como os palmeirenses sofreram durante esse período. Mas a história começou a mudar em 86, quando o diretor de marketing do Palmeiras, João Roberto Gobato, começou uma campanha para o clube adotar o porco como mascote. Ele chegou a essa conclusão após ouvir uma socióloga que afirmou que assumir o nome seria um antídoto para o clube se livrar do aspecto depreciativo. A tática de Gobato foi se aproximar das torcidas organizadas. Ele contou com o apoio das lideranças da Mancha Verde e da Tupi, e a estreia dos gritos envolvendo um porco foi em um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos. E já na semana seguinte, os líderes das organizadas desfilaram na pista de atletismo do Morumbi com um porco em mãos antes de um duelo contra o São Paulo. E o fato que começou a marcar de vez o abraço do clube ao porco foi quando o meia Jorginho, que era o principal jogador do Palmeiras na época, apareceu na capa da revista Placar segurando um porco entre os braços. A manchete ressaltou a quebra do tabu por parte dos palmeirenses. O tempo foi passando e hoje podemos afirmar que o apelido do porco não sofre nenhuma rejeição por parte dos palmeirenses. Inclusive, depois de 30 anos do início da campanha, o porco foi equiparado ao mesmo posto do periquito, que já era mascote oficial do Palmeiras desde 1917.
2017. E em homenagem ao antigo diretor, o Palmeiras deu o nome de Gobato ao novo mascote. Gente, é isso. Então, ó, não esquece, curte o vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho e, se possível, compartilha esse vídeo. Fazendo tudo isso, você ajuda e incentiva a gente a seguir produzindo conteúdo e o canal vai seguir crescendo ao mesmo tempo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e tchau.